tum cha cha tum cha 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 tum. Meu nome é Guilhermina, tenho 24 anos, sou paulistana, mas moro aqui no Rio de Janeiro há cerca de 4 anos. Vim pra cá para estudar filosofia, o que eu faço até hoje, e também faço capacitação em mídias digitais e audiovisual na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E sou artista plástica contemporânea, trabalho, por exemplo, com escrita, trabalho com pintura, com arte digital e também trabalho com audiovisual. Algumas das relações que eu desenvolvo no meu trabalho são relações que pensam, por exemplo, a questão da realidade, a questão da matéria e imaterialidade, relações entre natureza e cosmologia e relações entre moral e ética. Guilhermina, bloco 1, take 1. O curso tem como proposta temática desmaterializar a natureza humana através da perspectiva periférica. Isso se relaciona com algumas questões que eu tenho desenvolvido e pensado enquanto metodologias não só de trabalho, mas metodologias de perspectiva subjetiva e perspectiva individual. Quando eu propus essa temática, eu propus fundamentalmente pensando conceitos que são conceitos que se relacionam de forma profunda com a nossa realidade, né, com as experiências que a gente tem enquanto experiências do mundo e também experiências que não só são experiências que se relacionam enquanto nós, como experiência de mundo, mas o mundo enquanto a sua própria experiência. E utilizando através disso, pensei, por exemplo, a relação de natureza, a relação de realidade e a relação de corpo. Esses 3 pontos vão se relacionar e se encontrar juntamente e de forma separada também. Por exemplo, quando a gente pensa em corpo dentro de uma perspectiva que foi construída de forma histórica. Através disso, quando a gente pensa o corpo propriamente, a gente também pensa o corpo enquanto matéria física. Isso já é um ponto. Quando a gente pensa a realidade, a gente também pensa a realidade enquanto propriedades da matéria física. Se eu vou falar, por exemplo, sobre beleza, se eu for falar sobre, por exemplo, periferia, se eu for falar, por exemplo, sobre outros diversos conceitos que eu posso falar para se relacionar com essa temática, a gente acredita nisso, a gente acredita que existe beleza. A gente não tem acesso a um objeto que é o objeto beleza. A gente não tem acesso ao objeto que é o objeto natureza. A gente não tem acesso ao objeto que é o objeto específico, corpo, beleza ou periferia. A gente acredita que existe, por exemplo, a concepção, né, o conceito de natureza. A gente acredita em outros diversos conceitos que, como eu disse, não são conceitos como, por exemplo, cadeira, como copo, como mesa, como outras diversas coisas que, diferente dessas que não são constituídas de propriedades físicas, essas outras são. Ou seja, por um lado a gente tem a concepção de, como eu disse, de humanidade, de natureza, de beleza, e por outro lado a gente tem a concepção de cadeira, de sol, concepção de terra, concepção dessas outras propriedades, que elas são propriedades que dentro desse mundo que a gente experimenta, recaem sobre a relação entre matéria física, né? E não só a gente se relacionando com a matéria, mas a matéria se relacionando com a gente. Pensar, por exemplo, propriedades do território no qual a gente vive. Como esse território ele se relaciona com a gente, para além de uma experiência física. Ou seja, quando a gente pensa no território, mas não só um território físico, né? Não só um território que é constituído de matéria, ou seja, não é só uma casa que é constituída, por exemplo, de 4 paredes, ou é constituída de várias paredes, ou, por exemplo, uma rua, ou, por exemplo, tudo isso que a gente pensa quando a gente pensa em território. Mas como a gente pensa essas questões enquanto questões que não são utilizadas dentro dessa concepção, que é essa concepção
mais específica, né? E que talvez venha primeiro na nossa cabeça quando a gente pensa copo, quando a gente pensa isso, apesar de ser propriedades que se utilizam de propriedades físicas, ou seja, de matéria, a gente pensa também copo, mas a gente pensa copo enquanto esse outro lado que é o conceito. Nessas últimas semanas, tenho pensado muito sobre duas relações. Uma é a relação das propriedades físicas que não são constituídas de propriedades reais, né? De matéria mesmo, e também da relação entre essas propriedades físicas que não são constituídas de matérias e que se relacionam diretamente com a nossa experiência individual, ou seja, concepções que a gente classifica enquanto concepções que se relacionam com a nossa construção individual de identidade mesmo. E não só pensando em identidade enquanto uma concepção, por exemplo, fechada, né? Mas pensando essa própria relação de identidade enquanto uma concepção que ela vai evidenciar algumas propriedades que são propriedades importantes dentro do mundo contemporâneo no qual a gente vive. A oficina tem como proposta, como fundamento principal, um conceito específico, que é o conceito de humanidade. E esse conceito de humanidade, ele não é constituído, por exemplo, apenas de propriedades físicas, ou seja, quando a gente classifica ou a gente identifica grupos ou a gente identifica pessoas através de diversas perspectivas e diversas propriedades que essas pessoas elas carregam, né? Seja a propriedade, por exemplo, de gênero, seja a propriedade de raça, de território, enquanto propriedades políticas, mas quando a gente pensa isso, o que também é essa humanidade, esse outro conceito que ele não tá ali só nessas pessoas, sabe? O que é esse conceito que ele não é um conceito que é constituído de matéria, que a gente possa sentir, que a gente possa experimentar enquanto corporeidade, ou seja, enquanto corporeidade num sentido físico. E aí quando eu pensei nessa temática, eu pensei justamente essa relação, que é a relação de humanidade. E a relação de humanidade, como ela se relaciona não só enquanto todos esses pontos que eu já nomeei, mas a relação de humanidade enquanto validação e invalidação. Quando eu falo validação e invalidação num sentido de humanidade, eu recaio também, e eu quero dizer sobre propriedades que são propriedades históricas, que são utilizadas para classificar e desclassificar pessoas enquanto humanas e enquanto não humanas. O que isso significa? E como a gente pode trabalhar isso através de uma perspectiva que não recaia e que não coloque você que está assistindo enquanto suas propriedades específicas como uma pessoa que em algum momento dessa historiografia foi desqualificada desse conceito, que é esse conceito de humanidade, ou que em algum momento dessa historiografia foi qualificada em uma propriedade de humanidade, mas é pensar também não só se você foi qualificado ou inqualificado desse conceito, mas quais origens esse conceito ele constitui e quais foram as formas de mecanismos que chegaram até você e que tornaram você possível dentro desse conceito. E pensar essa humanidade, por exemplo, dentro da perspectiva periférica, é pensar a humanidade para além disso que eu estava falando, que é o conceito que é a propriedade física. Estou falando de humanidade enquanto um sentido que extrapola essa relação física e essa relação também que é moral, né? Quando a gente qualifica alguém como humano, como não humano. Ou então quando a gente identifica um território enquanto um território que é possível de produzir ou de não produzir certas coisas, ou é passível de receber algum certo sentido desse sistema de mundo qual a gente experimenta dentro dessas propriedades. Quando, por exemplo, a gente pensa em um território que acontece algumas relações que são relações que a gente qualifica enquanto desumanas. O que isso significa dentro dessa propriedade?
Ou seja, eu estou pegando um aspecto de uma propriedade que é uma propriedade moral e que ela se encontra em um sentido físico, mas eu estou levando ela para um sentido também que não é só físico. Ou seja, quando eu falo que algum território periférico, ele é desqualificado de um sentido de humanidade, não só recai sobre as pessoas que estão dentro desse território, mas pensar também justamente essa construção política social do próprio território. Ou seja, quando a gente pensa relações que recaem muito com relações aqui do Rio de Janeiro, geográficas, que são territórios que de certa forma são abandonados por políticas públicas de Estado ou que são qualificados enquanto políticas públicas de Estado, mas políticas públicas que têm como fundamento uma experiência de violência. Ou seja, a gente identifica esse território, mas esse território ele é desqualificado de um sentido de humanidade. E quando eu penso isso também de humanidade, eu penso não só num sentido romântico de humanidade, mas num sentido para a gente questionar mesmo o que é essa humanidade, num sentido de nós, né? E num sentido para além de nós, daquilo que está à nossa volta, e como a gente pode trabalhar isso. E aí aqui na oficina eu trouxe isso justamente porque dentro de alguns mecanismos que eu trabalho, como a ilustração, eu trabalho justamente essa relação de humanidade, né? Constituída essa humanidade, por exemplo, de relações de hibridismo, que vão se utilizar de propriedades que a gente não qualifica enquanto humanidade, ou seja, uma pele de um animal ou um objeto como madeira, como cadeira. Ou seja, quando a gente pensa nessa humanidade também, nesse corpo, a gente pensa numa relação muito específica com, por exemplo, membrana, ósseo, sangue e por aí vai, órgãos. E quando a gente tenta desmaterializar essa humanidade, que é o que eu faço no meu trabalho, eu utilizo dessas relações que são hibridismo, ou seja, um corpo que ele não tem um braço que é feito de ossos, ou seja, ou um corpo que tem como pele uma pele que não seja uma pele enquanto uma pele identificada humana nesse sentido contemporâneo que a gente identifica. Então, pensando esse hibridismo como essa mescla entre essas propriedades ficcionais, né, laboratoriais que a gente cria e são quase identificadas por mecanismos da linguagem enquanto não constituintes de uma natureza da humanidade, mas que são propriedades que a gente utiliza e que está aqui. Ou seja, quando eu pego propriedade de um gato ou de uma aranha e eu falo, eu quero traduzir uma experiência política, uma experiência que se relacione com esse mundo contemporâneo e justamente trabalhar isso num sentido de corpo, né, de corporeidade. Mas eu não quero utilizar de uma lógica de corpo que se utiliza de propriedades das quais eu identifico que são propriedades quase deterministas, né, ou que são deterministas num sentido de natureza humana. Porque quando a gente fala, por exemplo, em natureza e quando a gente fala em humanidade, não dá para deslocar essas duas coisas como sendo coisas separadas. Quando a gente pensa, por exemplo, propriedades que são naturais, né? Ou seja, são propriedades que fazem parte da origem de um objeto, como a gente identifica quais são essas propriedades nesse sentido? Isso é diferente, por exemplo, de eu falar que a água é constituída de propriedades que sempre vão estar ali, né? Propriedades químicas que sempre vão estar ali. Mas isso é muito diferente quando a gente pensa esses conceitos, que são conceitos que não são constituídos justamente dessa experiência, que é a experiência física, né? Que é a experiência que vai se relacionar com essas propriedades materiais, mas que são esses conceitos que a gente acredita que são reais. E utilizar esse corpo, e aí eu utilizo dentro do mecanismo de ilustração, esse corpo que vai se utilizar dessas diversas propriedades que não são propriedades que a gente identifica enquanto essa natureza humana, para construir algo que eu identifico que seja um corpo, mas que ele não constitui dessa natureza e que ele questiona justamente essa natureza. Então, se a proposta da oficina é desmaterializar, ou seja, a gente identificar quais são
os cacos que tem ali, né? Quando a gente desfaz esse objeto todo, e o que a gente pode trabalhar com esses cacos, construindo algo que não vai remeter à origem desse objeto. Quando eu formulo tudo isso, tem como algumas referências teóricos que trabalham e pessoas que trabalham também extra-academia, né? Extra que a gente conhece enquanto instituição acadêmica, que se relaciona com essa experiência de corpo, né? Ou com essa experiência que tem como conceito formulações que não são propriedades físicas, como por exemplo Juliana Huxtable, que é uma artista estadunidense que trabalha a relação entre corpo e a relação entre esse corpo extrapolando justamente essa experiência de humanidade através também de relações de hibridismo, ou seja, ela se utiliza muito de experiências que são experiências enquanto a gente classifica dentro de um campo animal, né? Ou seja, pele de onça, chifres, patas, olhos e tudo isso. Mas também penso e tenho pensado muito a relação de outros teóricos que trabalham isso num campo que é mais escrito do que material, né? Como, por exemplo, Attila Mbembe, que é um filósofo camarunês que conceituou e criou a relação de necropolítica, né? E quando ele fala de necropolítica, e se referenciando justamente nesse questionamento, que em algum ponto vai de encontro com essas relações políticas que tem como proposta a relação a pensar essa esfera da humanidade, ou, por exemplo, Luciana Alves, que é uma socióloga brasileira que trabalha, e a tese dela se chama Brancura na Pele e para além dela, ou seja, ela trabalha também um conceito, que esse conceito no caso é brancura, nesse sentido que eu estava falando que em algum eixo se relaciona com essa proposta de experiência de uma propriedade real, moral, mas não uma propriedade física. Quando a gente pensa nessas relações dentro dessa historiografia, é importante também a gente pensar, por exemplo, alguns estudos e algumas conceitualizações dentro dessa historiografia que identificavam através de alguma propriedade uma relação que não qualificava alguém ou algo enquanto humano. Quando a gente pensa, por exemplo, estudos de fisionomia, que tem como conceito um conceito de antropoemia, né? O que é antropoemia? Antropoemia é, no caso, estudos feitos por pessoas brancas dentro de um período da historiografia em que pessoas negras não eram identificadas enquanto, não só pessoas negras, né? Mas que não eram identificadas enquanto pessoas humanas, né? Ou seja, eram passíveis de estudos que tinham como relação estudar aquele corpo. Como pegar, por exemplo, uma pessoa e fotografar ela, pegar esse corpo humano e fazer um estudo como se fosse um estudo através de uma pessoa específica ou de algumas pessoas em específica, se relacionando com essa propriedade racial, né? E quando a gente vê esse estudo de antropoemia, por exemplo, a Rosana Paulino, Paulo Nazaré e tantas outras pessoas também que estão trabalhando justamente com esse outro campo, que não é justamente do campo artístico. Mas eu trouxe esse conceito dessa antropoemia, né? Que é essa fotografia feita de perfil, dos dois lados, e de frente e de costas, e aí a pessoa num eixo estático ali, parada, olhando para essa câmera. Esses estudos, eles não só desqualificavam essas pessoas que estavam ali de frente da câmera, né, sendo capturadas, mas eles tinham como proposta fundamental uma relação que é uma relação de análise, no sentido não só desse corpo que não é ali qualificado enquanto humano, mas desse corpo que não é humano, mas que tem algumas semelhanças, que é essa constituição de corpo, e como a gente pode trabalhar isso dentro de uma relação racial, como, por exemplo, a relação de força, ou a relação que são relações que recaem sobre propriedades morais, que são propriedades racistas, que, por exemplo, identificaram pessoas negras ou continuam identificando, né? Pensar que existem pessoas que ainda conceituam e ainda pensam teorias que são teorias eugenistas. Pensar essas relações que são relações que estão ali pensando esse indivíduo, né?
essas pessoas enquanto propriedades, por exemplo, físicas num sentido. Essa pessoa é passível de sentir mais dor, ou essa pessoa é mais passível num sentido social por conta disso, disso, disso. Olha a estrutura dela. E aí isso se relaciona justamente com essas relações que eu tenho pensado e que se relacionam com a proposta da oficina, que é a relação de humanidade, né? Desse conceito de humanidade. O que a gente pensa quando a gente pensa esse conceito de humanidade. E aí, quando eu trouxe a Luciana Alves, eu trouxe justamente ela como referência, porque os trabalhos dela recaem justamente e se relacionam muito com trabalhos da Sueli Carneiro, também a tese dela, que é pensar essas questões de origem, né? Quando a gente fala em humanidade, a gente fala nesse conceito de humanidade. Quais indivíduos moralmente sempre foram constituídos dentro dessa historiografia enquanto humanos, né? Não só esses indivíduos, mas esses territórios, né? Pensar, por exemplo, a relação da Calunga, que é o atravessamento de pessoas negras dentro da diáspora, e pensando essas referências que são referências que têm como proposta justamente esse peso e esse questionamento, essa reflexão acerca do conceito de humanidade. E humanidade, para alguns num sentido específico e para outros num sentido mais amplo. Tchau.